Tem coisa que nem tem o que discutir, não vale a pena pra você. Pode ser que você já tenha pensado muito, desejado muito, visto até funcionar em algum vídeo na internet, só que o fato é que tem algumas coisas que realmente não vão valer a pena aí pra sua construção ou pra sua reforma. Então é assim, você chega do nada, me dá essa informação, me deixa nervoso e fica por isso mesmo. Nada disso, eu vou explicar, rapaz. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 itens aqui, ó, pra sua construção ou pra sua reforma, que não valem tanto a pena assim, que talvez é melhor você tirar da sua cabeça. Tomara que não seja uma coisa que eu já tenha feito, né? Bora ver então! Ó, um recadinho rápido pra vocês aqui, ó. Começaram as votações do Prêmio IBEST 2024. No ano passado, vocês votaram, vocês mostraram o poder dos planarqueiros e das planarqueiras e nós chegamos lá, pessoal. Olha lá a nossa plaquinha. Obrigado do fundo do coração, tá bom? E agora, começaram as votações pro ano de 2024. Eu queria muito contar com a sua ajuda, tá legal? O link pra votação tá aqui no primeiro comentário fixado e aqui na descrição também. Bora defender o nosso título, pessoal? Planarqueiros, avante! Fala, pessoal, tudo bom? Obra é um negócio complicado, não é verdade? Tem muitas decisões ali para você tomar, muitas pessoas para você gerir no dia a dia, formas de pagamento e tudo mais, e é muito fácil você acabar encontrando uma pessoa que às vezes vai te entregar um serviço ruim, você vai ter que gastar muito mais depois para reparar. Então, se você quiser aprender aí, ó, poder falar de igual para igual com todo mundo que você está contratando, com os empreiteiros, pedreiros, construtores, arquitetos, engenheiros, o meu curso Arquitetando Seu Sonho, ele pode te ajudar e eu posso te ensinar como fazer sua obra do jeito certo. Se você quiser saber um pouco mais, o link tá aqui embaixo na descrição, tá? Mas a verdade é que você pode sim ter visto várias soluções aí para uma obra que você acha que é uma coisa super simples, que você viu na internet ou recebeu o conselho de alguém e na verdade não é bem assim. Talvez seja interessante você pensar melhor se realmente isso aí faz sentido para você ou não. Não que sejam coisas ruins, pode ser até uma coisa legal, só que pode ser que para sua casa não funcione. Mas antes, por favor, não se esqueça de deixar aquele joinha, porque quanto mais vocês interagem aqui com o vídeo, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para outras pessoas para elas serem ajudadas também. E se você puder, por favor, se inscrever aqui no canal, eu te agradeço de coração, tá? Vamos então aqui para o item número 1, que pode ser que não vale a pena para você, que é utilizar o piso sobre piso. Que história é essa aí? Que eu já vi em vídeo seu falando que era coisa boa. Calma, rapaz, eu vou te explicar. Eu acho sim colar piso sobre piso uma ótima opção aí para quem tá numa reforma. É uma forma de você economizar tempo, minimizar ali sujeira, entulho, barulho para atrapalhar vizinho, para economizar na obra, não afetar uma impermeabilização que já foi feita pela construtora, enfim. Mas tem alguns casos onde o piso sobre piso pode não ser uma boa opção para você, e eu preciso te alertar sobre isso. Por exemplo, se você tem um piso externo, você tem ali a borda de uma piscina, pode ser que não fique tão legal, um acabamento tão bacana assim. As alturas também vão ser alteradas, né, pessoal? Porque você está colando um piso em cima do outro. Por exemplo, num banheiro, você pode ficar com ele mais alto do que a altura, por exemplo, ali do seu corredor. E aí na hora que você for lavar, pode passar uma água ali, pode pingar para fora do banheiro, não é uma coisa legal. E aí você vai ter que criar algum recurso ali, talvez colocar uma rampinha, alguma coisa assim bem discreta para você minimizar esse tipo de coisa. Se você tem ali um outro piso sendo instalado com uma altura diferente, você vai ter que criar um arrematezinho. Pode ser ali uma soleira ou um filete, fora o aumento da altura em si. Você está falando de um porcelanato aí, ele tem um centímetro e pouquinho ali a mais. Tem também a espessura da argamassa. Quando você coloca tudo isso junto, você vai mexer no nível do seu banheiro como um todo, da sua cozinha ou de qualquer outro cômodo da sua casa. No caso de um banheiro ou de uma cozinha, às vezes você aumentando esse nível vai fazer com que a sua bancada pareça mais baixa. Você vai ter que ajustar ali, ó, por exemplo, o nível do seu vaso, o nível de um ralo. Se for uma parede, você vai ter que utilizar um prolongador ali do registro para ele não ficar muito fundo. Não que essas coisas sejam difíceis de resolver, tá? Não são, mas eu acho importante eu pelo menos citar aqui para você que você vai ter que ter esse trabalhinho aí para resolver essas coisas. No caso de uma parede que você tem uma porta, ela vai ficar um pouco maior ali, né? E na hora que você for instalar o seu alisar ou a sua guarnição, não vai dar para ficar um acabamento legal, vai ficar um buraquinho faltando. Então, nesse caso, você vai ter que utilizar ali o bacalhau, que a gente chama, que é na verdade um enchimento de madeira ali em volta para você depois instalar a sua guarnição. Outro momento que pode ser que não seja muito vantajoso se você já tem um móvel planejado já montado, até dá para você colar em volta, mas tem que ter muito capricho. Tem que lembrar que precisa de uma dupla colagem na argamassa, tá? E você também tem que ter aprovação aí no seu condomínio para ver se você não vai ter nenhum tipo de problema estrutural ao instalar esse tipo de piso sobre piso. Uma estrutura, ela é calculada, né, pessoal, para você receber uma carga ali em cima. Muitas vezes, só colar um piso em cima de outro não vai, obviamente,
afetar tanto assim essa construção. Mas eu não sei como a sua construção ela foi feita, se ela previu esse tipo de coisa. Se você mora num prédio muito antigo, também que isso foi previsto. Então, assim, tem que ter aprovação, por exemplo, do seu condomínio aí, do prédio onde você mora. Tem que ter avaliação ali de um arquiteto ou de um engenheiro para poder te falar esse tipo de coisa, para você evitar qualquer tipo de dor de cabeça, né? Claro que a gente tá falando de uma camada de piso, né, gente? Tem pessoas aí que querem fazer, às vezes, um monte de camada de piso, aí sim pode ficar bem mais arriscado. Mas aí a pessoa quer fazer obra ou quer fazer uma lasanha, gente? Pois é, tem que avaliar essas coisas. E se vai usar um piso de pedra, por exemplo, ele é muito mais pesado. Enfim, pessoal, colocar piso sobre piso, eu acho uma boa opção sim, tá legal? Mas você tem que avaliar todos esses itens que eu falei para ver se pra você vai valer a pena ou não. Eu já fiz um vídeo bem completinho falando aí sobre piso. Dá uma olhadinha lá que você analisa melhor as vantagens e desvantagens para ver se você vai querer usar aí na sua obra. O vídeo tá aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Segundo item que pode não valer a pena para você é utilizar um piso vinílico autocolante. O quê? Você falando mal do seu piso queridinho? Ah, vai até chover hoje. Não tô falando mal do piso vinílico não, muito pelo contrário, é o meu piso favorito. Mas tô dizendo que esse modelo de piso vinílico pode ser problemático em alguns casos. Vamos lá, você tem vários tipos de piso vinílico. Você tem piso vinílico colado, tem piso vinílico em manta, tem piso vinílico clicado e tem esse modelo que é autocolante, que você tira uma películazinha ali atrás dele e cola, como se fosse uma figurinha mesmo, sabe? Muita gente compra esse piso vinílico porque acha que ele é mais fácil, ele é mais prático, é super simples de aplicar. Já viu algum vídeo na internet que viu alguém fazendo e achou muito fácil também. Mas a verdade não é tão simples assim não. Quando você tira aquela películazinha ali atrás, ele fica colando, né, pessoal? Então assim, para uma pessoa que vai instalar, ficar manuseando aquilo ali, não é tão simples quando você tem que fazer algum recorte. Porque, por exemplo, colar no meio do ambiente é tranquilo. Agora, vai recortar, por exemplo, um alisar, recortar ali um móvel, alguma coisa assim, com aquilo colando na sua mão. Não é tão simples assim. O modelo colado não. Você consegue apontar, marcar, cortar, depois passar cola e aí você coloca no seu piso. O modelo de clique, então, nem se fala, né? Ele é só encaixado ali, então é super fácil de fazer a instalação. Outra coisa que eu vejo que as pessoas se enganam muito, né, quando falam desse piso vinílico autocolante, é que essas pessoas acham que é simplesmente comprar, tirar a película e botar em cima ali do seu piso cerâmico ou do seu piso porcelanato. E não é assim não, pessoal. Ele também é um piso vinílico fininho, como todos os outros. Então, para fazer a instalação, antes você tem que passar ali aquela massa niveladora para o piso ficar retinho. Porque se você instalar direto em cima do seu piso, vai ficar todo marcado ali com as marquinhas dos rejuntos, que vai afundando naqueles espaços, sabe? E aí o acabamento vai ficar feio, você vai ficar cheio de raiva aí. Fora que essa cola aí, ó, dependendo do produto que você está utilizando, não é tão resistente assim não, pessoal. Pode ir descolando com o tempo. Tem caso até mesmo das pessoas utilizarem esse piso autocolante com a cola do modelo colado, para evitar esse tipo de dor de cabeça. Gente, que birosca é essa? O troço não é pra facilitar a minha vida, não? Pois é, meu jovem, na verdade a preparação para esse piso é igual para qualquer tipo de piso vinílico, tá? Seja clicado, seja colado, seja em manta. A diferença é que esse daí você só tira a película e cola, mas como eu falei para vocês, pode não ser tão fácil ou tão legal assim em todos os casos. Já fiz um vídeo aqui no canal falando se vale a pena ou não colocar piso vinílico e comparando o modelo colado com o modelo clicado, para você ver qual que faz mais sentido aí para você, tá? Esse vídeo também vai ficar aqui no card e aqui embaixo na descrição. Terceiro item aqui que pode não valer muito a pena aí para sua decoração de modo geral, né? É quando você quer fazer uma emenda de uma pedra que você já tem ali para uma bancada. Por exemplo, é muito comum quando a pessoa tem ali a bancada de cozinha dela e tem um fogão de piso do lado e depois ela decide colocar um cooktop. Às vezes ela quer fazer um complemento dessa bancada colocando a mesma pedra ali do lado, ou então ela quer fazer um complemento dessa pedra fazendo um L ali para ter mais armário, ou ainda para criar um balcão de cozinha, enfim. E isso daqui, pessoal, pode não funcionar não. Ô, meu pai do céu, era isso que eu queria fazer? Pois é, qual que é o problema, jovem gafanhoto? É que as pedras, elas não têm a mesma tonalidade. Quando você manda fazer uma pedra, seja da pedra que você quiser aí, um São Gabriel, pode ser um outro granito, pode ser até mesmo um quartzo, né, uma pedra sintética, elas são feitas ali com algumas chapas, certo? E cada chapa dessa pode ter alguma variação de tonalidade. No caso de pedras naturais, então, tem mais variação ainda, mudanças de pintinhas que tem ali, ou de rajados, veios. Então, se você corta uma peça de uma outra placa dessa, ela não vai ser igualzinha da anterior que foi feita a sua bancada. É até importante quando você comprar as pedras aí, por exemplo, as suas bancadas e tudo mais na sua obra, quando você receber, é importante você fazer uma verificação direitinha, ver se o frontão, por exemplo, que está muito pertinho da bancada, tem a mesma tonalidade. Se você estiver falando de uma pedra que está no mesmo ambiente, mas que não está muito próxima, por exemplo, Rafa, tem uma soleira aqui e tem a minha bancada. Se não tiver exatamente na mesma tonalidade, não tem problema. O problema é quando uma está ali pertinho, encostada na outra, que você consegue ver aquela diferença. O ideal mesmo, nesses casos, seria você, ao invés de fazer um complemento, é fazer uma outra bancada, seja do mesmo material ou de outro material, para você ter ali a mesma tonalidade bonitinha e não ter esses problemas. Ah, é?
e dinheiro pra fazer isso aí, meu filho? Tem aonde? Então, se isso não for viável para você, aí o ideal talvez é criar uma outra solução. Por exemplo, no caso de um balcão, se você puder colocar um outro material ali, tipo uma madeira, um cimento queimado, pode ser que fique interessante. No caso da mesma bancada assim, né, do cooktop aí que eu falei com vocês, pode ser que um outro material ali do lado não fique tão bonito assim, sabe? Então, nesses casos, se você quiser até economizar, dá para você fazer um envelopamento ali dessa bancada, ou até mesmo uma pintura com tinta epóxi, ou ainda fazer um porcelanato líquido, ou até mesmo se ela tá toda retinha ali, você pode até meio que fazer um envelopamento utilizando ali o porcelanato, que aí ela fica toda de igual por igual, tá? Quarto item aqui que pode não valer a pena para você é quando você faz uma pintura na sua parede, quando tá passando alguma umidade vindo da sua fachada. Não tem jeito, pessoal, se a umidade está vindo da sua fachada, você sempre vai ter ali bolhas, vai ter uma parede úmida, com algumas trincazinhas, isso pode até mesmo criar algum tipo de bolor, alguma coisa assim, se você tem uma marcenaria ali encostada na parede. E essa umidade em fachada, ela é muito comum, principalmente em prédios, né? Que às vezes você tem alguma microfissura ali na fachada que tá passando água, ou até mesmo é uma pastilha que descolou, ou tá passando água ali pelo rejunte daquele revestimento, enfim. Infelizmente, você pode pintar aquela parede 300 vezes e 300 vezes aquela umidade vai passar, pessoal. Isso se a umidade está vindo só da sua fachada, porque pode vir de vários outros lugares, tá? Eu já fiz um vídeo bem completinho aqui no canal, mostrando 16 itens que tem que ser impermeabilizados na nossa casa. Então vale a pena você dar uma olhadinha nesse vídeo que vai ficar aqui em cima no card e aqui na descrição depois. Mas vamos lá, o correto mesmo, para você que ainda está em fase de construção, é você fazer a impermeabilização do jeito certo aí da sua fachada. Por exemplo, se você vai fazer uma textura, você vai passar um selador primeiro no reboco, depois vai passar a textura, ou depois pode colocar um revestimento, mas também fazendo ali um tratamento nesse reboco antes. Pode até mesmo colocar algum aditivo de alto desempenho ali para ele ficar mais resistente. Ou no caso de uma pintura mesmo, você vai passar uma massa acrílica e depois passar uma pintura ali que seja lavável. Pode ser tinta acrílica, pode ser tinta emborrachada, mas caso você mora num prédio, ou então você já tem uma construção que está passando por esse problema por conta da fachada, tem como resolver também. Deve ser facinho, né? Deixa eu explicar aqui pra você. Você pode fazer um negócio ali que é o seguinte, ó, você vai descascar o reboco dessa parede toda, vai deixar no bloco mesmo, e aí você vai colocar ali uma argamassa polimérica. Depois, quando você for fazer o reboco, você vai colocar ainda aquele aditivo de alto desempenho, né? Misturar nessa massa e fazer em cima dessa parede. Se tiver, por exemplo, alguma trinca ali, por exemplo, vinda de uma ausência de contraverga, sabe, aquela viguinha que fica em cima e embaixo de uma janela, você tem que tratar essa trinca direitinho ali. Porque mesmo que você faça esse tratamento todo que eu tô falando aqui pra você, se tiver ali uma trincazinha recorrente por causa da janela, essa umidade vai passar também, pelo menos ali em volta desse espaço, e vai acabar molhando a sua parede do mesmo jeito. E resolver essa questão da contraverga num prédio é um pouco mais complicado, né? Porque aí você acaba afetando um pouco a sua fachada ali. Mas enfim, tem jeito para resolver, conversa com o seu arquiteto, com o seu engenheiro, com o seu construtor, para vocês acharem a melhor solução no seu caso em relação à contraverga. Mas essa questão da parede aí, dá para você fazer e resolver o problema sim. Quinto item aqui que você pode se arrepender é quando você faz uma cozinha americana com península ao invés de fazer uma ilha, quando você tem espaço disponível para fazer a ilha. E quem te disse que eu vou fazer cozinha americana aqui em casa, rapaz? A gafanhota já falou que não quer. Quer dizer, nós falamos aqui, concordamos juntos que nós não vamos fazer. Sim, sei. Mas para quem vai fazer a cozinha americana, deixa eu te dar essa dica aqui. Se você tem ali, por exemplo, espaço disponível para fazer uma ilha, pode ser muito mais interessante, pessoal. A ilha, para quem não sabe, é aquele tipo de cozinha americana que você tem um elemento central e você tem circulação de todos os lados. Você pode ter só o cooktop nela, pode ter só a cuba, pode ter os dois, pode ser uma ilha só de apoio ou só com assentos. Já a península é a mesma coisa, só que ao invés de ter circulação dos dois lados, você tem ela encostando na parede. A ilha, ela é um pouco mais difícil de fazer, pessoal. Por quê? Porque você, para ter essa circulação dos dois lados, você vai ter que passar suas instalações ali na parte de baixo do seu contrapiso até chegar nela. Tem que ter mais espaço para ter circulação ali em volta, como nós falamos. Já a península, você tem a facilidade, né? Porque você pode passar essas instalações ali pela sua parede, não precisa quebrar piso nenhum se você já tem um piso instalado e não tem que ter a circulação dos dois lados. Então, assim, dá para fazer com um espaço menor. Mas a real é a seguinte, ter uma ilha é mais confortável se você tem espaço para isso, como eu falei, né? Porque tem que ter o espaço da circulação. No caso da península, se você não tem acesso dos dois lados, você não tem tanta liberdade, principalmente assim, duas pessoas usando a cozinha ao mesmo tempo, ou até mesmo num dia que você está recebendo alguma visita. Na península, você tem que rodar a cozinha toda para poder sair dela e tal. Então a ilha, querendo ou não, ela nos dá mais comodidade. Mas claro, existem casos onde utilizar a península é melhor do que você utilizar uma ilha sim. Quando você tem um espaço um pouco mais compacto, né? E você precisa daquela viradinha ali, por exemplo, para ter mais armários, mais armazenamento, aí com certeza a península vai fazer mais sentido para você. Em alguns casos, essa viradinha pode até
te ajudar a ter um assento a mais, tá bom? Se você quiser saber as medidas mínimas para fazer uma ilha bacana aí na sua casa, tem um vídeo também que eu ensino tudo isso daí, inclusive como que a ilha ela é montada. Esse vídeo tá aqui no card e tá aqui na descrição. Sexto item aqui que você pode se arrepender é quando a pessoa ela quer fazer uma laje com uma telha de fibrocimento ou até mesmo uma telha de PVC na parte de cima para fugir do calor. Eu decidi colocar esse item aqui na lista porque foi uma pergunta que eu recebi recentemente, eu achei que valia a pena trazer aqui para vocês. Uma pessoa, ela tinha ali um telhado aparente, só que estava numa inclinação errada. E quando você tem uma inclinação errada no telhado aparente, você não tem um encaixe perfeito das telhas. Com isso, pode passar umidade, pode passar uma água ali, vai ter goteira, então assim, é muito problemático. Você pode fazer várias coisas ali, em algum momento esse problema vai voltar e enfim, não tem muito o que resolver, só se você mudar mesmo o telhado. E aí essa pessoa queria saber se valia a pena tirar esse telhado todo, fazer uma laje ali e colocar uma telha de fibrocimento ali na parte de cima, porque o objetivo maior dela era se livrar tanto da goteira como também da parte do calor aí. E a verdade é que a laje, ela é uma barreira sim, mas nesse caso aí, ela vai continuar passando um certo calor ali para dentro da casa dela, porque você pensa só, essa telha de fibrocimento ou uma telha de PVC, elas não são boas no isolamento térmico. Então, entre a laje e o telhado, você tem ali uma camada de calor que vai ficar ali embaixo. Isso vai passar para dentro da casa. O telhado aparente em si, ele até tem um isolamento térmico mais interessante do que essas telhas de fibrocimento. Se nesse caso ela colocasse uma telha termoacústica, por exemplo, em cima dessa laje, aí tudo bem, porque realmente vai melhorar bastante. Agora, nesse caso dela, ela teria calor do mesmo jeito na casa. Então, nessas duas possibilidades, do telhado aparente sem a laje, ou até mesmo com laje e uma telha de fibrocimento na parte de cima, o ideal seria fazer um forro de gesso na parte de baixo, de preferência gesso acartonado, né, com uma tabica ali, principalmente quando não tem laje para você evitar trincas, e colocar um material isolante, como uma lã de vidro ou uma lã de rocha. Para ela, seria mais barato refazer aquele telhado e colocar esse forro do que fazer uma laje nova, até porque a laje tem escoramento, você tem às vezes um reforço estrutural para ser feito, que eu não sei se a casa dela foi prevista ou não para receber essa laje, tem mais tempo de obra, tem sujeira, enfim, tem uma série de coisas. É claro que muitas vezes ter uma laje faz muito mais sentido, porque você tem mais segurança, né? Não tem risco de uma pessoa violar ali, por exemplo, o seu telhado para invadir sua casa. É uma barreira maior em relação a ruídos, mas no geral para ela aqui seria mais barato só refazer o telhado mesmo, tá? Se você está em fase de planejamento e pode escolher, né, entre ter uma casa ali, por exemplo, com laje ou uma casa sem laje, com forro na parte de baixo, tem muitas coisas para você analisar. Eu também já fiz um vídeo comparando as vantagens e desvantagens para você tomar a melhor decisão, tá? Esse vídeo também vai ficar aqui na descrição. Sétimo item aqui que pode não valer a pena para você é quando você tem ali na mesma parede uma porta e uma janela que está dando, por exemplo, um espaço externo, como no caso de um quarto ou às vezes dentro de uma cozinha. Ué, entendi, foi a nada. Já falei para vocês aqui que quando você tem um ambiente, né, com muitas janelas, muitas portas, isso nem sempre é muito legal aí em relação ao layout, porque limita muito o que a gente pode botar nas paredes. Então, em alguns casos, você pode ter essa porta e essa janela que estão na mesma parede fazendo a mesma função. É um exemplo que a gente consegue ver num quarto que está dando para uma varanda. Uma porta de vidro ali, pessoal, vai fazer a função de entrar tanto ventilação como de iluminação natural para dentro da sua casa. E é legal isso porque faz você ganhar mais parede, para você, quem sabe, fazer um guarda-roupa ali em formato de L, ou até mesmo uma outra parede que teria uma janela. Você pode colocar um guarda-roupa ou a sua cama. O mesmo serve para uma cozinha, porque cozinha, ainda mais uma cozinha pequena que você precisa de muito espaço de armazenamento, se você tem muita porta, muita janela ali, isso acaba te limitando bastante. Então, se você puder fazer a mesma coisa, ter uma porta, por exemplo, de vidro, que está dando ali para o seu quintal, e não ter a janela em uma outra parede, pode ser que isso já te atenda muito bem. É claro que essa abertura, pessoal, tem que estar dando para uma área externa, né? Se ela estiver dando para uma outra área fechada assim, não faz muito sentido. E, obviamente, no caso da cozinha, você também tem que pensar na questão de segurança, porque, querendo ou não, uma porta de vidro está dando para o quintal ali. Se você não mora num lugar que não é tão seguro assim, pode não ser tão interessante. E caso você precise muito ter janela em uma outra parede da sua cozinha, não tem problema, você pode botar um modelo que seja mais baixinho, trabalhando ali na sua roda banca, que a gente chama isso aí de janela fita. Querendo ou não, passa ali iluminação e ventilação e você ainda assim não atrapalha o armazenamento com algum armário aéreo na parte de cima ali da sua bancada. Oitavo item aqui que não vale a pena é quando você tem algum sistema aí, por exemplo, de aquecimento de água, por exemplo, aquecimento solar, e ao pensar em botar numa energia fotovoltaica, né, com aquelas placas solares, você pensa em simplesmente tirar aquele modelo de aquecimento. Vamos lá, pessoal, muita gente me pergunta isso, se vale a pena usar um, se usar o outro, mas a verdade é que eles têm funções diferentes. O modelo de aquecimento, como o nome já diz, ele aquece a água que você vai utilizar no seu chuveiro, na sua torneira, vai ficar armazenado num boiler ali para você utilizar quando você precisa. Já a placa fotovoltaica, né, da energia solar, ela vai ser utilizada para criar energia elétrica. Tudo bem, você pode colocar um chuveiro elétrico que vai esquentar a água também, uma torneira elétrica também, mas um sistema não descarta o outro. Então, se você já tem um, por exemplo, você pode inclusive ter os dois funcionando ao
mesmo tempo, um complementando o outro para cada uma da sua função. São formas de te atender para demandas diferentes, né? Quem sabe você quer colocar uma ducha específica, quem sabe você quer separar, por exemplo, o sistema de água quente ali, colocar misturadores, enfim. Se você está construindo, está no planejamento ainda da sua obra e está pensando inclusive em utilizar os dois sistemas, pode utilizar sem problema nenhum também, que é uma boa opção, tá? Nono item aqui que você pode se arrepender é fazer uma clarabóia ou até mesmo um pergolado com vidro na parte de cima, se na sua cidade aí tem muita sujeira, muita poluição. Porque sim, isso aí vai ficar constantemente sujo, né? E você sempre vai ter uma manutenção ali para fazer. Nossa, Raul, se troço desse acontece aqui em casa, eu viro até super saiyajin de raiva. Eu estou furioso! Pois é, um elemento que é para trazer uma ótima função ali de iluminação para você, pode ser uma baita dor de cabeça. Vamos aqui para o 10º item pra gente fechar o vídeo de hoje, e se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 aqui para vocês, eu faço, tá bom? Posso te falar vários outros itens aí para você evitar, para quê? Para você não se arrepender. Eu tô arrependido de ter visto esse vídeo aqui, Ralph. Que isso, rapaz, te falei um monte de coisa aqui para te ajudar, para alertar você. Ah, meu filho, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu tava de boa na lagoa. Agora, olha só como é que eu tô, preocupado. Mas vamos lá pro 10º item aqui, ó. É quando você coloca uma parede de drywall em cima da sua outra parede para evitar problema de ruídos aí que vem do seu vizinho. Vamos lá, pessoal. Eu já fiz um vídeo bem completinho sobre acústica aqui no canal. Eu explico tudo que você pode fazer para resolver esse problema de barulhos externos, tá? E lá eu falo uma solução muito bacana, só que infelizmente as pessoas utilizam isso da forma errada e acabam não tendo eficiência. A dica, pessoal, é você fazer uma contraparede em cima da parede atual que você tem. Ou seja, você tem ali a parede, colocou ali os montantes, lá dentro você vai colocar um material isolante, como uma lã de rocha, uma lã de vidro, e depois você pode colocar uma ou até duas chapas ali de gesso acartonado para fazer esse fechamento. Só que não é de qualquer jeito, né, pessoal? Essas lãs que eu falei ali, elas têm uma espessura, elas têm uma densidade específica que vai te atender. Lá naquele vídeo eu explico isso aí bonitinho, direitinho. Assiste lá depois, que eu vou deixar esse vídeo também no card e aqui na descrição, para você ver o jeito certo de fazer essa contraparede. O problema, pessoal, é que isso aí atende, por exemplo, alguns ruídos que a gente chama de ruído aéreo. Por exemplo, um latido de cachorro, uma música alta, um barzinho da esquina e tudo mais. Só que quando você tem esse ruído passando por outros pontos, por exemplo, uma janela, um forro, alguma coisa assim, esses pontos também precisam ser tratados. Mas quando a gente está falando de um ruído de impacto, por exemplo, um salto alto andando lá no andar de cima, uma furadeira, um martelo ali batendo, por exemplo, num prego na parede, esse ruído, ele não é aéreo, ele é de impacto. Isso aí pode passar por outros pontos. Pode passar não só pela sua parede, pode passar pelo seu teto, pelo seu piso, enfim. Então, cada problema tem uma solução para resolver. Só que, infelizmente, muitas pessoas acham que uma solução resolve todas as coisas. É igual infiltração, né? Tem gente que quer que um produto resolva todos os problemas de infiltração que tem na nossa casa. E não é bem assim. Cada caso é um caso, como eu citei mais cedo a questão da fachada. Então tenha sempre a ajuda de um profissional para você não gastar demais sem necessidade e nem gastar de menos sem resolver o problema que você tem, tá bom? Mas agora eu quero saber de vocês. Tem algum desses itens que eu falei aqui que você estava prestes a fazer ou que você fez aí na sua obra? Conta pra gente, divida a sua experiência, que sempre ajuda pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. E muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo aqui até o final, tá legal? Não esqueça, por favor, de deixar aquele joinha, o like ajuda muito o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever no canal, eu agradeço demais. Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau, tchau!